Boa tarde, está a ouvir a Rádio France Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 15 horas na cidade da Praia. Stephanie Palma. Estes são alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade desta segunda-feira, 7 de outubro. Em Angola começou hoje uma greve dos enfermeiros. Vamos ouvir um testemunho neste jornal sobre o assunto. Em São Tomé e Príncipe tomaram hoje posse as novas estruturas dos poderes local e regional. Na Guiné-Bissau começou hoje nova vaga de paralisações nos setores da educação e da saúde. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Guilherme Buffet. O jornal começa agora, fique desse lado. Começamos este noticiário com a atualidade no continente africano. Em Angola começou hoje uma greve dos enfermeiros, em causa as dificuldades com que se depara a classe. Cruz Vieira Mateta, secretário-geral da Ordem dos Enfermeiros, alega que não se pretende prejudicar a população. Pelo contrário, é garantir precisamente aos utentes da saúde as condições necessárias para os tratar corretamente. Ouçamo-lo. A nossa perspectiva não é prejudicar a população. A nossa perspectiva é que pressionar o governo para que crie condições condignas que vai beneficiar a população. Você já imaginou? Tem um hospital ou mesmo um centro de posto de saúde do Estado, do governo. Quando o profissional colocado lá não tem luvas, não tem seringas, não tem ampolas, não tem soro. Quando os utentes, que são os doentes, socorrem nos nossos serviços, está lá o profissional é obrigado a passar uma receita para a família do utente ir comprar medicamentos. Isso é que tem criado mais constrangimento. Então, quem pode reivindicar isso é só o sindicato. Não pode o próprio utente reivindicar esse aspecto. Então, por isso, nós, o sindicato, estamos a reivindicar a favor do povo, para que o governo crie condições mesmo nas unidades sanitárias para atendimento, melhor atendimento à nossa própria população. Ouvimos Cruz Vieira Mateta, secretário-geral da Ordem dos Enfermeiros Angolanos, entrevistado por Miguel Martins. Em São Tomé e Príncipe é nesta terça-feira que deve ser investido o novo Parlamento na sequência das eleições de 25 de setembro. Já hoje tomaram posse as estruturas dos poderes local e regional, na sequência das eleições autárquicas e do escrutínio regional na Ilha do Príncipe, realizadas no mesmo dia. Foram empossados os vereadores e deputados regionais e eleitos os respectivos presidentes. Maximino Carlos, em São Tomé, tem mais pormenores. Os vereadores das Assembleias Distritais e os deputados da Assembleia Legislativa Regional foram empossados esta segunda-feira. Igualmente, foram eleitos os novos presidentes das câmaras distritais e da Assembleia Legislativa Regional. No distrito de Água Grande, que acolhe a capital do país, Van Basten é a figura para liderar a Câmara Distrital nos próximos 4 anos. Na Câmara Distrital de Mesos, que acolhe a segunda cidade do país, liderado por ADI, Anouar Dias, antigo diretor da Floresta, é o novo presidente da autarquia. No distrito de Lembá, a tomada de posse dos novos vereadores e a eleição do novo presidente da Câmara Distrital foram suspensos por questões administrativas. Silvestre Mendes, secretário distrital do ADI, disse que o problema será resolvido brevemente. Por motivo dessa dúvida, quem foi eleito legitimamente é que tem que tomar posse. Então nós decidimos suspender essa atividade até terminar o corrigeiro que está no Dia da República. Mas sabe-se que o novo presidente da Câmara de Lembá, ao norte da ilha de São Tomé, será Guilherme Inglês. Entretanto, Francisco Gula foi eleito presidente da Assembleia Legislativa Regional. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Nova leva desde hoje nas greves que têm estado a perturbar a vida dos guineenses. Começou hoje nova vaga de paralisações nos setores da educação e da saúde. O relato é de Moussa Baldé, o nosso correspondente.
É a segunda vaga de greve do pessoal da saúde e da educação nos últimos 2 meses. Entre vários pontos em reivindicação, salários em atraso, subsídios em dívida com o pessoal médico, a reintegração de professores tirados da função pública, a greve é descrita pelo porta-voz da Frente Comum dos sindicatos das duas classes como forma de pressionar o governo. Por exemplo, os 2 sindicatos não aceitam a decisão do governo de suspender da função pública os profissionais dos 2 ramos que, por conta própria, estejam neste momento em especialização no estrangeiro. Para o porta-voz da Frente Comum, Ioiô João da Silva, o governo não quer a especialização dos quadros da saúde e da educação guineenses. O governo não está a cumprir o seu papel, porque obviamente é o governo que tem a responsabilidade de criar condições para que as pessoas possam especializar, possam ter mais nível acadêmico, porque obviamente o intuito é melhorar cada vez mais o serviço de saúde, assim como o de educação. E agora, tomar medidas que vai contra esta pretensão de ter pessoas com qualidade, porque essa medida é dizer aos profissionais de saúde, a partir deste momento não devem ir à especialização, devem trabalhar, se calhar ficar na mesma categoria ou com o mesmo nível acadêmico, se calhar até a reforma. Neste primeiro dos 5 dias da greve na saúde e na educação, a Frente Comum aponta para uma adesão considerável. Moussa Baldebissau, RFI. Tempo agora para abordar a atualidade francesa. Jordan Bardella é o novo presidente da União Nacional, após ter sido eleito este fim de semana. Ele sucede a Marine Le Pen na liderança do partido. A ex-líder vai agora dedicar-se à presidência do grupo parlamentar, que conta agora com 89 deputados, a maior representação de sempre. A candidatura de Le Pen às próximas eleições presidenciais de 2027 é uma forte possibilidade. Diogo Sardinha, antigo presidente do Colégio Internacional de Filosofia em Paris, falou sobre a possibilidade da extrema-direita chegar ao poder em França. Nenhum de nós pode fazer futurologia, não é? O que é importante é constatar a tendência que nos tem acompanhado e que tem evoluído até agora. Essa tendência é a da institucionalização, a da regularização, a da habituação ao facto de que este discurso da extrema-direita é mais, por um lado, ele amenizou-se durante um certo tempo, o facto de se ter amenizado permitiu essa entrada em força no Parlamento, mas até agora, digamos que tem havido uma maioria de eleitores que, face a esse perigo, digamos, da extrema-direita, se no último momento vota por candidatos pelos quais não votaria numa circunstância normal. Resta saber até que ponto é que este comportamento vai ser efetivo, até que ponto as pessoas vão aceitar votar por um candidato que não é o delas, mas que é menos mau, digamos assim, do que uma candidata como a Marine Le Pen. Isso nenhum de nós pode dizer, mas claro que o risco de uma queda para o outro lado se tem acentuado. Digamos que ele não surpreenderia mais. Poderia ser um choque, num certo sentido, mas não seria uma surpresa completa. As palavras de Diogo Sardinha, antigo presidente do Colégio Internacional de Filosofia em Paris. A China anunciou esta segunda-feira o maior número de casos de Covid-19 em 6 meses, apesar dos confinamentos que continuam e que têm gerado polémica e indignação social. A nível económico, a maior fábrica de iPhones do mundo, em Zhengzhou, no centro do país, continua confinada e a Apple já anunciou que vai haver atrasos no fornecimento do novo smartphone. Karina Branco. As autoridades chinesas anunciaram esta segunda-feira o surgimento de 5.500 novos casos de Covid-19, a maior parte na província de Guangdong, no sul do país, um importante centro industrial. Este é o maior número de casos registados desde maio. A cidade de Zhengzhou, no centro, conhecida como a iPhone City, por acolher a maior fábrica de iPhones do mundo, continua confinada, mas está a funcionar a meio gás. Este domingo, em comunicado, a Apple avisou que vai haver atrasos no fornecimento do iPhone 14 Pro, numa altura crucial para as vendas, a pouco mais de um mês do Natal. Desde outubro que as instalações de Zhengzhou são palco de um aumento do número de casos de Covid-19. A política de zero Covid e as restrições sanitárias voltam a penalizar economicamente o país. Pela primeira vez em 2 anos, as exportações chinesas sofreram uma quebra em outubro e também se registrou um recuo nas importações. Este fim de semana, as autoridades avisaram
enfatizaram que as restrições são para continuar. A estratégia consiste em confinar bairros e cidades após o aparecimento de casos, em realizar testes a grande escala e em colocar em quarentena as pessoas positivas ou quem chegue do estrangeiro. A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas começou ontem no Egito. Hoje foi dia de Emmanuel Macron fazer um discurso. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco.